alunos, sejam bem-vindos ao bloco 2 de pré-cálculo. Neste bloco você aprenderá a construir e analisar gráficos de funções exponenciais e logarítmicas, a definir funções compostas e obter funções inversas. O que é uma função exponencial? As funções exponenciais, assim como qualquer outra função, provém da dependência de um outro valor. Sua particularidade está no papel da variável, em que se encontra como expoente um dado valor. Essas funções permitem a expressão de taxas de crescimento consideradas grandes, tais como crescimentos populacionais, decaimentos radioativos, rendimentos financeiros, entre outros casos, geralmente tendo grandeza de tempo como valor determinante para o valor desejado. Vamos à equação exponencial. Toda função é uma equação, pois há igualdade entre dois valores. Mas uma equação não necessariamente é uma função. Uma equação exponencial simplesmente é um tipo de equação em que há uma incógnita no expoente. Okay? Vamos à inequação exponencial. A inequação exponencial, para compreendermos o que é uma inequação, devemos saber qual o fato principal as diferenciam das equações. O fato principal é quando os sinais de igualdade e desigualdade. Quando trabalhamos com equações, estamos procurando valores que sejam equivalentes. Em contrapartidas, a inequação determinantes, os valores determinantes se tornam verdadeira aquela desigualdade, ou seja, em contrapartida, na inequação determinaremos os valores que tornam verdadeira aquela desigualdade. Quando um valor é maior ou menor que o outro, por exemplo, o expoente, pois em um dos termos da inequação é um expoente com uma incógnita, assim como nas equações exponenciais. Função logarítmica. As funções logarítmicas podem fazer as mesmas coisas das funções exponenciais, porém falamos que as funções logarítmicas é inversa exponencial, pelo comportamento gráfico de cada uma. Elas parecem ser opostas, totalmente diferentes, mas cada uma é oposta da outra, mas tem um comportamento parecido, são diferentes. Okay? Equação logarítmica. Equações são sentenças matemáticas que expressam uma igualdade por meio do sinal de igual. O principal objetivo das funções é determinar um valor desconhecido ou que já definimos como incógnito, através de definições que atendam regras matemáticas. No caso das equações logarítmicas, temos a incógnita que está presente no logaritmo ou na base do logaritmo. A resolução é feita utilizando as regras operatórias envolvendo logaritmos. Função composta. A função composta segue o mesmo princípio das funções simples, porém cria uma interdependência direta entre não só a grandeza a outra, mas sim entre funções inteiras distintas. Podemos falar também que a função composta é uma função dentro de outra. Há infinitos casos que a composição de funções pode ser usada, como por exemplo para determinar a altura de lava que o vapor atinge no vulcão em erupção, em que se a função de pressão dos gases no inteiro do vulcão e da Terra relacionada à temperatura atingida pela atividade vulcânica. Então a gente pode calcular em diversas coisas com esse tipo de função composta, né, lá no vulcão e tudo mais. E pessoal, função injetora. Denominamos função injetora a função que demonstra diferentes elementos do domínio do conjunto A em diferentes no conjunto de imagens dos elementos do conjunto B. Ou seja, não existe elemento da imagem que não possua a correspondência do elemento no seu domínio. Função sobrejetora. Uma função é dita sobrejetora quando o contradomínio da função for igual ao conjunto imagem. Em outras palavras, uma função é sobrejetora quando todo elemento de B é a imagem do pelo menos um em A. Então, para uma função sobrejetora, todos os elementos que tem em B têm pelo menos um elemento em A. Essa é uma função sobrejetora. Função injetora. Uma função é dita bijetora quando é simultaneamente injetora e sobrejetora. O fato de F ser injetora significa que qualquer dois diferentes pontos do domínio A são levados em dois diferentes pontos da imagem de P e função de P. Equivalentemente, podemos dizer que cada ponto da imagem é proveniente de um único ponto do domínio.
função ser sobrejetora significa a imagem consiste como um contradomínio de B, ou seja, para cada ponto B do conjunto B existe um ponto A do domínio do conjunto A, que é elevado por função de B, isto é, função de A e função de B. Okay? Função inversa. Para determinar se uma função possui inversa, é preciso verificar se ela é bijetora, pois se não for, a expressão obtida não satisfará as exigências necessárias para que a nossa sentença matemática chamada função seja uma função. Ok? E ok, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.